pessoal, boa noite. Meu nome é Viviane, eu sou nutricionista e coordenadora geral do IENS, Instituto de Educação em Nutrição e Saúde. Essa é uma aula aberta, onde a Sula, grande especialista aí da área de suplementação, de fitoterapia, vai falar com a gente um pouquinho aí sobre as resoluções do Conselho Federal, tá bom? Também nós temos pós-graduação, estamos lançando aí a pós-graduação em suplementação nutricional para o ano que vem, abordagem comportamental em nutrição clínica. A gente tem o GEANUT, que é o Grupo de Estudos Amigos da Nutrição, que tem aulas mensais, é um grupo também aí com atividades mensais, conteúdos também, tá bom? Então, Sula, pode falar. Então, vamos lá. Então, hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre as resoluções que estão vigentes sobre suplementos alimentares. O que é mais importante? Eu vou falar sobre duas resoluções que regulamentam essa prática da prescrição de suplementos pelo nutricionista. Pode avançar, Vivi. Acho que a Vivi já deve ter, me apresentado, então pode pular mais um. Vamos para as resoluções. Olha, então, esse slide mostra para vocês qual que é a principal resolução. Então, se vocês já prescrevem ou vão prescrever suplementos alimentares, por favor, deem uma olhadinha nela, tá? Que é a 656 de 2020. E no próximo slide, a gente vai ver a mais recente, que é a 731 de 2022. Então, essas são as duas que estão vigentes. A 731 entrou agora em agosto, ela não revogou a 656, mas ela alterou alguns itens, alguns trechinhos, e a gente vai entender o que aconteceu. Ela altera tanto essa resolução 656, que é de suplementos, como a 680 de 2021, que é a de fitoterapia. Então, a gente vai ter aqui uma interface com suplementos e com fitoterápicos, porque uma parte dos fitoterápicos que estão sendo comercializados hoje no Brasil, eles acabam aí tendo, essa relação com suplementos alimentares. Eles estão no mercado com uma carinha diferente, sendo vendidos como suplementos alimentares. E assim sendo, o CFN reconheceu como uma possibilidade prescritiva a todos os nutricionistas, mesmo sem habilitação em fitoterapia, tá bom? Mas a gente vai passar aí item por item. Pode avançar, Vivi. Então, vamos lá. Vamos por partes. Vamos começar aqui por esse trechinho, ó, que é uma dúvida frequente. O nutricionista pode prescrever suplemento alimentar só industrializado? Nós temos dois termos para representar esses produtos que são aí comercializados em drogarias, Então, eu estou aqui em São Paulo, então, Drogaria São Paulo, Drogazil, Droga Raia, dependendo da região que vocês estiverem, vocês vão ter outras drogarias. Aqui em São Paulo, a gente tem costume de chamar de farmácia, mas na verdade não é a farmácia, A farmácia seria lá a farmácia de manipulação. Então, pensem no produto industrializado como industrializado ou acabado. Eles são sinônimos, eles já estão prontos ali para o consumidor, tá bom? Então, nós podemos prescrever essas duas formas, tanto esses acabados e industrializados, quanto os produtos manipulados. Os produtos manipulados são aqueles, então, que as farmácias vão produzir, tá? E vão dispensar para o paciente. São dois campos diferentes, mas são duas possibilidades que o nutricionista tem. Muito bem. Outro ponto importante, que é a via de administração. Nós somos nutricionistas. Qual a via que está regulamentada para o nutricionista? A via oral. Na resolução, vem escrito vias oral e enteral. Na verdade, a via oral faz parte da enteral, Pega tudo isso. Mas para ficar mais fácil o entendimento, o CFN achou melhor deixar escrito dessa forma. Então, vias oral e enteral. Podemos, então, prescrever, por exemplo, por sonda nasogástrica, por uma gastrostomia? Sim, se a gente tiver perícia para isso e houver a indicação para essas prescrições, nós podemos sim. O CFN agora também deixa claro que a via sublingual pode ser utilizada pelo nutricionista. Antes era sempre um conflito. Alguns regionais diziam que sim, outros regionais diziam que não. Como a Anvisa se posicionou em relação a essa questão da via sublingual como sendo da via oral, o CFN já colocou isso nas normativas, certo? Então, podemos sim prescrever também produtos por via
sublingual. E um outro ponto que foi em 2020 incluído, né, uma outra forma de utilização, é em mucosa, só que cuidado, essa mucosa é a mucosa oral. Outras mucosas o nutricionista não tem regulamentação para prescrever. Então, a única mucosa que nós podemos trabalhar é a mucosa da boca. Então, vamos pensar nas aftas, né? Às vezes o paciente tem alguma lesão na própria quimioterapia. Então, em alguns contextos que isso, por exemplo, atrapalhe o consumo alimentar e coloque em risco nutricional esse paciente, a gente pode agir. Em algumas outras situações, por exemplo, os bebês, né, que saíram da amamentação exclusiva, dependendo do caso, se tiver indicação, tiver segurança, tiver ciência, né, respaldando, a gente poderia pensar em alguns suplementos e, às vezes, dependendo do caso, vão ser plantas medicinais que vão se enquadrar aqui nessa regulamentação, né, de suplementos, nessa gengivinha dessas crianças. Então, existem algumas indicações que o nutricionista vai poder trabalhar, mas lembrando que mucosa é só mucosa oral. E lá no finalzinho do parágrafo 3º, observem, excluída a via anorretal. Então, não dá para o nutricionista trabalhar, vamos imaginar uma situação hemorroida, né, que é comum os pacientes trazerem essas queixas, terem medo de comer, porque vai doer, etc. Isso acaba limitando um pouquinho também a inserção de alguns alimentos nesse hábito. Não tem como o nutricionista trabalhar com produtos tópicos. Então, para passar na região anal, ou mesmo para introduzir via retal, isso não é regulamentado para o nutricionista. Ah, mas e se o nutricionista for trabalhar com algum suplemento por via oral para agir melhorando, né, diminuindo permeabilidade vascular, aumentando a atividade de enzimas que inibam ali a quebra, né, das estruturas colágenas, etc. Aí já é uma outra, já é um outro olhar, né, poderia sim ser prescrito pelo nutricionista, desde que ele tenha perícia e consiga justificar tudo isso. Se é um campo de atuação para o nutricionista, aí já são outros 500, e nós temos aí posicionamentos contrários, né, dizendo que não cabe ao nutricionista trabalhar com isso, ele tem que encaminhar para o médico, e o médico quem vai lidar, e tem um outro grupo de profissionais que vai defender que sim, né, e que a gente teria argumentos para poder trabalhar. Então, eu quero só usar como exemplo para dizer que está excluída a via anorretal e que se fosse por via oral, a gente poderia pensar nessa possibilidade, ok? Vamos lá, Vivi, vamos para o próximo. O próximo, ele vai trazer para a gente um resumão, que é o artigo 1º, parágrafo 1º. Esse aqui é super importante, ele vai dizer tudo que o nutricionista pode prescrever nessa área de suplementos alimentares. Então, vamos lá. Depois eu vou falar um por um. Nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, pré-bióticos, probióticos. Percebam, não tem paraprobiótico e não tem pós-biótico. Produtos apícolas, como mel, própolis, geleia real e pólen, só esses 4. Não tem larva de abelha, não tem cera, não tem aflatoxina, são só esses 4, dentro dos produtos apícolas. Novos alimentos e novos ingredientes, aqui temos muita confusão, eu vou trabalhar um pouquinho nessas informações, e outros produtos que são autorizados pela Anvisa para comercialização, dentro desse guarda-chuva de suplementos alimentares. Eles podem estar isolados ou podem estar associados entre si. Esse é um ponto importante, diferente da fitoterapia, que não pode misturar. Aqui, na área de suplementos, a gente consegue prescrever junto. Um pré-biótico, um probiótico, com micronutriente e assim por diante. E observem ali no finalzinho. Nutricionista também pode prescrever medicamentos. Opa, cuidado. Quais medicamentos? Essa resolução, ela é bem delimitada, ela é bem explícita no que a gente pode prescrever. Apenas medicamentos isentos de prescrição, a gente chama de MIP. A regulamentação também da Anvisa chama de MIP, medicamento isento de prescrição. Todos? Não. Quais? A base
de vitaminas, minerais, aminoácidos ou proteínas, sozinhos ou combinados entre si. Então, observem que o único grupo de medicamentos que o nutricionista pode prescrever são medicamentos que são isentos de prescrição, tá? Eles são comercializados como MIPs, mas eles são feitos de vitaminas, minerais, aminoácidos ou proteínas. O que tiver fora disso não está no rol de possibilidades do nutricionista, tá bom? Vamos avançando. Aí nós falamos em nutrientes. Quem são esses nutrientes? Na resolução 731, o CFN colocou, porque, por incrível que pareça, existe dúvida. Existem dúvidas em relação a isso. Então, o CFN já deixou claro nesse novo texto, né, na redação do texto da 731, que são os carboidratos, os lipídios, os ácidos graxos, as proteínas, aminoácidos, e incluíram precursores e os metabólitos de aminoácidos, vamos explorar isso mais para frente, vitaminas, minerais e as fibras alimentares. Nesse grupo de nutrientes, eu deixei ali entre parênteses para vocês, ó, isolados ou associados entre si. Podemos misturar? Podemos. Se a gente tiver perícia para fazer isso, souber o que está fazendo, tiver fundamentação científica, podemos fazer. Avança mais um, Vivi. Formas químicas diferentes. Será que o nutricionista pode prescrever formas químicas? Pode prescrever formas químicas. Isso é super importante. Dependendo do que for ser prescrito, por exemplo, vamos pensar no mineral. Acho que o mineral é o exemplo mais comum. Dependendo de como ele for ofertado para esse paciente, a gente pode ter alguns desconfortos. Vamos pensar no ferro. Dependendo da forma como o ferro for suplementado, o paciente pode ter mais constipação, pode ter uma irritação gástrica, pode ter uma interação um pouco maior. Não é o foco da nossa aula, a gente não vai ficar discutindo isso aqui hoje, a gente vai focar em legislação. Mas o que eu quero dizer? Que a nossa resolução prevê, sim, o nutricionista escolher a forma química melhor, a mais interessante pensando em custo e benefício, né? Em biodisponibilidade, o nutricionista pode sim escolher a melhor forma química para aquele nutriente que ele vai prescrever, ok? Então, esse é um ponto importante lembrar dessa questão da forma química. E aí eu falei que eu ia explorar um pouco essa questão do aminoácido, né? Lá em 2020, na verdade, já era para ter saído no texto da redação os precursores e os metabólitos. Então, o que vai ser precursor, o que vai gerar, a substância que vai ajudar a gerar aquele aminoácido, e o metabólito é o que vai ser produzido do metabolismo daquele aminoácido. Isso já era para estar na redação do texto de 2020. Agora, em 2021, isso está contemplado. E aí eu separei alguns exemplos, só para ficar um pouco mais fácil da gente entender. A N-acetilcisteína sempre foi questionado, né, se o nutricionista podia ou não podia prescrever N-acetilcisteína, e aqui, nessa resolução, isso já fica mais seguro e fica claro. A N-acetilcisteína é uma forma de produzir, de sintetizar, de disponibilizar para o organismo a própria cisteína. Então, a N-acetilcisteína é um precursor desse aminoácido cisteína. E aí, de metabólito, a gente tem mais exemplos. O 5-HTP, todo mundo pergunta, nutricionista pode prescrever 5-HTP? Sempre foi uma dúvida. Com esse texto, fica seguro, sim. O nutricionista pode prescrever o 5-HTP porque ele é um metabólito do triptofano. O nutricionista deve prescrever o 5-HTP? Vamos colocar muitas interrogações nesse processo, certo? Depende muito do caso, da situação, de outros interferentes, de processos inflamatórios, microbiota intestinal e vários outras interrogações que vão participar dessa reflexão. Mas, do ponto de vista legal, de regulamentação, sim, ele é um metabólito de aminoácido. E o HMB, o hidroximetilbutirato, que ficou muito famoso aí na área da suplementação para massa muscular de idosos, principalmente, nós temos base legal para prescrevê-lo? Sim, por dois caminhos. Um,
é como metabólito da leucina, ele é um metabólito direto da leucina, então sim, metabólito de aminoácido, mas ele também pode ser enquadrado como substância bioativa, que é um outro item que a gente viu rapidamente e nós vamos passar por ele. O SAMe também, as pessoas perguntam muito, ele é um metabólito da metionina, então se enquadra aqui. E a creatina? Temos dois caminhos para a prescrição da creatina. Um, como metabólito da glicina, entraria nessa categoria, e dois, a Anvisa classifica ele como outro nutriente. Então, a gente tem lá pela Anvisa uma classificação dos nutrientes e de outros nutrientes, permitindo essa comercialização como suplemento alimentar. Então, a gente poderia prescrever sobre essas duas óticas. Bom, então, vimos os precursores e os metabólitos dos aminoácidos. Vamos dar uma olhadinha na substância bioativa. Há muitos anos, o nutricionista prescreve substância bioativa, mas com base em um posicionamento do CFN antigo, não estava nem regulamentado. Agora, isso está regulamentado desde 2020 e nós podemos prescrever. Mas vamos entender quem que é essa substância bioativa. Então, essa substância, essa é uma definição da Anvisa, tá? Ela é um nutriente ou não nutriente. Substância bioativa não precisa ser um nutriente. Então, nós vamos ter essas duas possibilidades. Mas, essa substância, ela tem que ser consumida normalmente como um componente de um alimento. Então, daí o que a gente tem que entender? Que a matriz dessa substância é um alimento aqui no nosso país, tá bom? Que possui ação metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. O que isso quer dizer? Que essa substância vai gerar alguma ação metabólica ou fisiológica que vai trazer um benefício nesse organismo humano. Existem muitas, mas muitas substâncias bioativas, existem muitas substâncias bioativas que nós poderíamos pensar. Vamos pensar no chá verde, que é um alimento aqui no nosso país. A gente tem o grupo das catequinas, que é um grupo de polifenóis. Todas essas catequinas, elas são substâncias bioativas, elas têm uma ação tanto metabólica como uma ação fisiológica no organismo humano. São muito estudadas. A principal catequina é CGCG, que é epigalo-catequina galato. Se a gente pensar na quercetina, extraída principalmente da cebola roxa, ela também tem uma ação importante, metabólica e fisiológica, e ela pode ser extraída de uma matriz alimentar. Então, a quercetina também é uma substância bioativa. A rutina, a isoflavona, os fitoesteróis, o gingerol, a curcumina, o resveratrol e assim por diante. Depois a Vivi pode até mandar essa aula para vocês depois olharem com calma. Deixei aí os slides. Então, do ponto de vista teórico, tem muitas substâncias que podem ser extraídas de matrizes alimentares e que têm ação metabólica e ou fisiológica. O que nós temos que ter cuidado? A gente precisa de evidência científica para essas prescrições. Então, será que eu tenho evidência científica para prescrever quercetina? Então, evidência científica para sustentar o quê? Tanto a eficácia quanto a segurança, certo? Então, eu tenho que sempre lembrar desses dois parâmetros. Às vezes eu tenho a eficácia ou a efetividade, mas às vezes a segurança não. Então, lembrem-se disso. Então, do ponto de vista teórico, podemos, mas a gente tem que avaliar se as evidências científicas vão sustentar. Olha quantas substâncias. Cianidina, piteroestilbeno, ácido gálico, ácido elágico, ácido clorogênico, são muitas substâncias que são passíveis de prescrição. Aí mais, né, luteolina, L-etianina, próprio isotiocianato. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos. Essa é uma tabela da Instrução Normativa 28 de 2018 da Anvisa. Essa é uma das instruções que vale a pena vocês darem uma olhadinha, quem quiser prescrever, né, substância bioativa. Então, ó, cafeína, coenzima Q10, os fitoesteróis, licopeno, luteína e assim por diante. Então, na IN 28 de 2018, a gente já tem uma tabela positiva de substâncias bioativas. O que tiver nesses documentos, não precisa nem pesquisar se o nutricionista pode, né? Isso já está posto em regulamentação, que são substâncias permitidas para prescrição pelo nutricionista.
E aí tem a continuação, ó, os compostos fenólicos totais, que é do própolis, o 10-HDA da geleia real, a rutina, ácido clorogênico, proantocianidina, fosfatidilcerina. Essas instruções normativas vão trazer quantidade mínima e quantidade máxima diária daquela substância. O nutricionista tem que seguir este parâmetro? Não, a nossa resolução é bem clara em relação a isso. O nutricionista tem que seguir, se tiver o L, que é o upper limit proposto, o máximo é o L. Para a substância bioativa é muito difícil ter o L, tem uma outra substância bioativa que vai ter o L. Quando não tem o L, qual que é o parâmetro máximo prescritivo? O que a evidência científica robusta mostrar para a gente, tá bom? Ó, deixei para vocês. IN 28 de 2018, IN 76 de 2020 e Instrução Normativa 102 de 2021. São as três principais que vão apresentar essas listas. Tem várias outras substâncias lá. E um outro lugar que vocês podem consultar, que é o próximo clique, que é aqui o painel da Anvisa, tá? A Anvisa tem um painel, que é a gente chama de Power BI, né, da Anvisa, que ele vai mostrar, vocês conseguem consultar por substância, por grupos, quem são essas substâncias, o que está sendo classificado como novo alimento, novo ingrediente, o que a Anvisa está permitindo aí de comercialização como probiótico, enzimas e assim por diante. Então, essas são as 4 principais fontes de informações que já estão ali mastigadinhas. O CFN, junto com o CFN, está desenvolvendo um guia de orientação para o nutricionista. Então, nesse guia, a gente está separando um bloco para suplemento alimentar e um bloco para fitoterápico. Então, lá a gente vai colocar um texto para ajudar o nutricionista a entender como que ele faz para avaliar se aquela substância pode ou não pode ser prescrita, e a gente já vai deixar umas tabelas positivas com várias substâncias para consulta. Ah, carnitina, posso, não posso? Então, vai constar ácido elágico, ácido clorogênico, então isso vai facilitar bastante a vida do nutricionista. Mas como é um mercado gigantesco e dinâmico, cada hora tem uma substância, a gente vai conseguir atualizar, né, ao passo que essas substâncias vão sendo colocadas no mercado. Mas já vai ser um bom caminho, um bom material ali para consulta pelo nutricionista. Bom, mas isso provavelmente no finalzinho do ano, começo do ano. Enquanto isso, dá para consultar por essas bases. Muito bem, então nós vimos substâncias bioativas. Vamos avançar mais um pouco. Uma outra categoria que o nutricionista pode prescrever é essa daqui, ó, novos alimentos ou novos ingredientes. O que é isso? Essa é uma categoria que a Anvisa tem regulamentada para tratar alimentos que não são comuns no nosso país, não são tradicionais no nosso país. E aí a Anvisa avalia toda uma documentação, um dossiê sobre aquele alimento, para ver se realmente tem segurança, se tem como ser introduzido aqui no nosso país, e aí autoriza aquele alimento como um novo alimento no nosso país, ou às vezes ele vai ser um novo ingrediente no nosso país, tá? Então, principalmente é isso. Nós temos as resoluções da Anvisa que vão tratar um novo alimento ou um novo ingrediente com cara de comida, com cara de alimento. Só que desde 2018, a gente também vai ter uma regulamentação desses novos alimentos, novos ingredientes em forma farmacêutica. Opa! Então, vamos lá. Alimento com cara de alimento é o alimento. E alimento em forma farmacêutica é o alimento em cápsula, em comprimido, em xarope, em drágia, em uma forma farmacêutica de apresentação. Pensando nesta resolução de suplemento alimentar, o que o CFN está tratando? O novo alimento e o novo ingrediente que está em forma farmacêutica sendo comercializado. Vamos pegar exemplos práticos. Extratos de vitis vinifera, da uva, vai cair nessa mesma regra. Extratos do gengibre, Zingiber officinalis, vai cair nesta mesma regra. Prímula, óleo de borragem, vai cair nessa mesma regra, certo? Que são esses produtos que foram inseridos no nosso país como novos alimentos ou novos ingredientes e são comercializados em formas farmacêuticas. Pré-bióticos, acho que aqui é tranquilo, né? Probióticos, produtos apícolas,
O único destaque que eu vou fazer é que o pessoal tem muita dúvida. Própolis. Própolis é fitoterápico? Não. As abelhas usam as plantas para produzir o própolis, mas não é fitoterápico, não é um produto vegetal, tá? Então, não entra na regra da fitoterapia. Nutricionista pode prescrever? Pode. Pode prescrever tintura de própolis? Pode. Pode prescrever própolis em pó? Pode. Pode prescrever própolis em forma farmacêutica? Pode. Precisa de habilitação em alguma coisa? Não. Agora, se for usar própolis e qualquer produto apícola com base na apiterapia, que é uma prática integrativa, aí tem que ter uma formação de 40 horas nessa área. Usar com base na suplementação, não precisa de habilitação nenhuma, ok? Tintura, extrato de própolis, própolis em pó, própolis em forma farmacêutica, não vai exigir nenhuma habilitação. Vamos lá para um outro ponto que conversa bastante com vários pontos dessa nossa resolução e que vai esbarrar lá em fitoterapia. Ó, isso faz parte do novo texto da resolução de 2022. Para prescrição de drogas vegetais e derivados vegetais em formas farmacêuticas, cápsula, comprimido, xarope, tablete, goma de mascar, bala de goma, etc., que podem ser classificados como alimento, novo alimento, ingrediente e suplemento, não se exige certificado de pós-graduação em fitoterapia ou título de especialista nessa área. Então, vamos lá. O que o CFN está dizendo aqui? Ó, vamos pensar em uma planta que é um alimento aqui no nosso país, gengibre. Droga vegetal, o que é? A planta seca. Então, vamos pensar no pó do gengibre. A gente usa muito na nutrição, pó do gengibre. Precisa ter habilitação em fitoterapia? Não. Ah, Sula, mas extrato seco do gengibre. Precisa ter habilitação em fitoterapia? O extrato é um derivado vegetal. Precisa ter? Não. Quais outros exemplos? Avança um, Vivi. Ó, coloquei outros exemplos. O alho, o citrus sinensis, que é essa laranja moro, o cacau, a oliveira, a menta espicata. Essa é uma alga, tá? Chama alga vermelha, o nome popular, que é o Chondrus crispus. Vaccino macrocarpum, Vitis vinifera, a canela, o Pinus pinaster, que é conhecido comercialmente como piquenogenol, são exemplos que nós temos aí de produtos que são comercializados ou como droga vegetal ou como derivado vegetal, mas que são plantas classificadas como alimentos no nosso país, ou novos alimentos, ou novos ingredientes, tá? Agora, o que é importante? Que reflexão que a gente tem que fazer, que é o próximo slide, eu deixei aí para vocês em destaque. Uma reflexão importante. Estamos falando de uma resolução de suplementos alimentares, ok? Que esbarra na resolução de fito. O CFN exige habilitação em fito para prescrever esses produtos, drogas vegetais e derivados vegetais dessas plantas? Não exige. Como que elas são comercializadas no nosso país? Como novo alimento, novo ingrediente, como suplemento? Sim. Pensando neste nicho, esses suplementos, eles são prescritos com finalidade terapêutica ou eles são comercializados visando alguma finalidade terapêutica, tratar doença, curar doença? Não. Certo? Não. Eles estão no contexto do suplemento alimentar. Então, se eu, nutricionista, não tenho habilitação em fitoterapia, quero prescrever esses produtos, será que eu devo prescrevê-los? Poder, eu posso, com indicações terapêuticas. Ninguém vai me multar, ninguém vai suspender o meu CRN por conta disso. Mas será que é prudente eu trabalhar com esses produtos que estão no mercado, visando aí esse campo da suplementação, eu trabalhar com indicação terapêutica sem saber exatamente o que eu estou fazendo? Será que existem riscos para esse nutricionista que não tem a perícia, não tem o conhecimento, não tem a expertise nessa área? Existem riscos, e aí eu vou me responsabilizar pelos riscos, né? Nós vamos sempre responder pelas esferas ética, civil e criminal.
Então, poder prescrever é uma coisa. Agora, dever prescrever, né, prescrever sem conhecimento, sem perícia, aí é outra coisa. Então, lembrem-se disso, tá bom? Esse é um slide que eu deixei para vocês refletirem na questão de poder prescrever e prescrever sem o devido conhecimento nessa área. Para aquelas plantas que não são alimentos do nosso país, não são novos alimentos e ingredientes, não são suplementos alimentares, a regra continua. Tem que ter habilitação em fitoterapia. Vamos pegar exemplos? Então, vamos lá. A gente costuma prescrever algumas plantas que fornecem berberina. Então, vamos pensar. Philodendron amurense, que é uma planta que fornece berberina. Ela é um alimento, ou novo alimento, ou suplemento no nosso país? Por enquanto, não. Panax ginseng, por enquanto, não é um alimento no nosso país. Tem uma discussão para entrar como novo ingrediente. Se entrar, aí poderemos. Por enquanto, não podemos. Sem habilitação em fitoterapia. Vamos pegar uma outra. O Withania sominifera, que é a ashwagandha. É um alimento no nosso país? Um suplemento, um novo ingrediente? Não. Então, não podemos sem habilitação em fitoterapia. Se eu tenho habilitação em fitoterapia, aí ok. Aí eu tenho muitas possibilidades, tá? Bom, destaques. Eu falei de UL. Quando tiver UL, todo mundo estuda isso na faculdade, a gente estuda as DRIs, as DRIs. Um dos parâmetros é a upper limit, é o nível máximo ali que a gente pode trabalhar, que é o que se identificou, né, que é seguro chegar naquelas doses. Então, o máximo que a gente pode prescrever, se tiver o L, é o L. Se não tiver, tem alguns nutrientes que não tem o L. Substância bioativa, 99% não vai ter o L. E aí? Como que a gente vai saber o máximo de dose que nós vamos prescrever? Buscando evidência científica, ok? O mais alto grau que a gente conseguir para sustentar isso. Então, lembrem-se desse ponto. A gente precisa ter evidência científica. Tem um questionamento que é: o nutricionista só pode prescrever os constituintes que estão dispostos nas resoluções da Anvisa? Então, vamos fazer uma conexão aqui. Para a gente prescrever alguns nutrientes, substâncias bioativas, a Anvisa, no mercado industrializado, ela vai permitir alguns constituintes. Então, ela vai dizer assim, ó, a alicina só pode ser comercializada no mercado industrializado a partir do pó do alho, a partir do extrato do alho, a partir de tal produto. Então, a Anvisa vai definir os constituintes. No mercado manipulado, não existe essa regulamentação, a regra é outra, o jogo é outro, a gente pode ter outros produtos. Para a alicina é mais difícil, mas, por exemplo, ácido clorogênico. Então, a Anvisa, para o mercado industrializado, vai fechar em alguns produtos, como, por exemplo, os cafés. Se a gente for para o mercado manipulado, tem vários tipos de alcachofra, tem o Ilex paraguariense, que é erva mate, tem outros produtos que vão fornecer ácido clorogênico. O nutricionista só pode o que está escrito nas resoluções para o mercado industrializado? Não. Ele pode qualquer constituinte. Não tem restrição do CFN em relação a constituinte, certo? Destaques, 2 destaques. Falamos de enzimas e falamos de probióticos. Qual que é a orientação do CFN? Enzima, a gente não vai prescrever em miligrama. Enzima, a gente vai prescrever em atividade enzimática por unidade. Pode avançar, Vivi. Então, onde a gente vai obter essa informação? Da literatura. Quando a gente for estudar a utilização de uma determinada enzima, para prescrever uma determinada enzima, a gente vai ter que estudar, né? Não é no chutômetro, não é porque alguém disse que era bom, a gente vai buscar a literatura. E o estudo vai dizer, tantas unidades USP da enzima tal, tantas unidades FIP da enzima tal, para tal finalidade terapêutica, certo? Ou para tal função metabólica, para tal função fisiológica. A literatura vai dizer para a gente qual é a dose e em qual unidade. Não dá para prescrever em miligramas, a gente pode ter produtos muito diferentes.
E no mesmo parágrafo, que tem essa orientação para prescrever enzima em atividade enzimática em unidade, o CFN exige que o nutricionista prescreva probiótico em unidade formadora de colônia, o UFC. Também não prescreve em miligramas, antigamente a gente prescrevia em miligramas, mas prescrevendo em miligramas a gente nem sabe o que tem lá dentro, se vai ou não vai fazer efeito, a gente nem sabe, tá bom? Então tem que prescrever em UFC. Se o nutricionista identificar efeito colateral, adverso, importante, toxicidade, tem que notificar os órgãos sanitários, que é a Anvisa. Então, tem que notificar. Ai, mas não é perigoso, depois isso vai se voltar contra mim? Não, se você fez o seu trabalho de forma adequada, isso não vai se voltar contra vocês. Lembre-se, né? Tem que saber por que está prescrevendo, quanto está prescrevendo, por quanto tempo vai prescrever, quais são as orientações para garantir que o paciente não vá comprar um produto porcaria que vai levar risco para ele, o que justificou essa suplementação tem que estar no prontuário, tem que ter, né, bastante rastreabilidade em todas essas informações e é obrigação do nutricionista fazer a notificação. Isso faz parte de um processo chamado farmacovigilância ou nutrivigilância, até para a Anvisa conseguir regular o mercado. Às vezes tem que tirar o produto do mercado e você não vai saber dizer se o que você prescreveu está diretamente relacionado com esses eventos adversos, essa toxicidade. A Anvisa, junto com o laboratório, com a indústria, né, ou com a manipulação, vai investigar para ver se teve associação ou não, tá bom? E óbvio, né, se o paciente estiver manifestando intoxicação, efeito adverso importante, tem que encaminhar para um serviço de saúde, isso é mais rápido, né, o mais urgente é isso. Depois, registra em prontuário e faz as devidas notificações. No próprio site da Anvisa a gente consegue fazer. Se for um produto industrializado, já entra em contato com o laboratório. E se for um produto manipulado, entra em contato com a farmácia de manipulação. Bom, então terminamos aqui. Bom, esse era o nosso objetivo mesmo, né? Falar sobre essas resoluções. Existe, né? O intuito realmente dessa aula. Eu pedi para a Sula falar disso, porque a gente pega muitos alunos com dúvidas, né, do que a gente pode ou não pode prescrever, essa confusão do fitoterápico com suplemento, como alimento, enfim. Então, acho que deu para entender. Qualquer dúvida, podem mandar no nosso WhatsApp, eu passo para a Sula também, né, ou vocês podem entrar em contato direto com ela, tá bom? Então, eu agradeço aí a vocês que participaram, acompanhem a gente, né? Então, a gente vai ter aí a pós, a Sula é nossa docente também, ela vai estar na pós, a gente tem aí os cursos de pós-graduação e os intensivos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Então, beijo para vocês, até!